90% do consumo era música brasileira. Então isso forçou a gente com que a gente criasse bastante playlist focada em conteúdo nacional. Então a gente tem a Esquenta Sertanejo, que já está perto de 1 milhão de seguidores, Bonde do Funk, Desplugado. E aí, como essas playlists elas são vivas, ela não é tipo uma compilação, ela permite que a cada momento que a gente identifique uma tendência, algum artista que está crescendo, colocar numa dessas playlists. Na verdade, na grande maioria a gente faz essa renovação. O que é muito legal porque funciona como pequenas estações de rádio. Na verdade, nem tão pequenas assim. A Esquenta Sertanejo tem milhões e milhões e milhões de streams por mês. Então, é só mostrando aqui um pouquinho do nosso esforço. Hoje o Brasil já está, se eu não me engano, é o 3º ou 4º Spotify no mundo com maior consumo local. E isso é super difícil, porque como tem muita playlist gringa oferecendo muitas coisas e muitos parceiros lá fora, o nosso usuário acaba consumindo muito internacional. Mas no Brasil, especificamente, o consumo de música local tem crescido bastante. E para vencer no Brasil, você tem que ter isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, que não são só as playlists do Spotify ou playlists de gravadoras ou artistas que são populares. Eu trouxe aqui o exemplo do Hugo Gloss, acho que não sei se vocês conhecem, ele é um influenciador digital. Ele tem essa playlist Top 100, e essa playlist está entre, ele até outro dia tweetou isso, que está entre as 10 maiores playlists do Brasil. Ele não ganha absolutamente nada para isso, ele gosta muito de música, ele é obcecado, ele está no elevador, escutou uma música, ele coloca o SoundCloud para descobrir, o SoundHound, para descobrir que música é aquela e adicionar na playlist. Então é algo que ele faz porque ele gosta, é natural. E quanto mais natural para o curador de música fazer isso, melhor fica. Então assim, tem muitas pessoas que forçam, muitos artistas assim, que forçam a barra de, eu tenho que criar uma playlist. Os artistas que criam porque gostam, a popularidade deles no Spotify é muito grande. A Anitta é um case desse. Se vocês seguirem ela nas redes, qualquer rede social, vocês vão ver que ela usa o Spotify e ela fala pro pessoal, atualizei minha playlist de academia. E aí, naturalmente, as pessoas querem saber o que está rolando aqui. E sabendo o que está rolando no Spotify, eles estão consumindo a música dela. Enfim, o Hugo Gloss tem uma playlist com 71 mil seguidores e está entre as 10 maiores playlists do Brasil. Tem esse outro usuário aqui que eu tirei o nome, que é uma menina que criou essa playlist Sertanejo 2006. Ela tem 134 mil seguidores. É uma das principais playlists de sertanejo do Brasil. Ela é uma pessoa comum. Caramba, faltam 5 minutos. Tá. Caramba, tá. Ela é uma pessoa comum, criou essa playlist e hoje ela não tem noção da ferramenta que ela tem na mão. Ela é capaz de empurrar um artista sertanejo no Spotify. E essa aqui é uma playlist minha, Festinha Despretensiosa, eu tenho 55 seguidores. Eu não sei quem são, mas são 55 seguidores. Eles estão escutando uma playlist minha muito louca de festinha com funk, não funk, mas funk groove e tal. Tem uma misturada aqui. E as pessoas são impactadas por isso que eu estou fazendo. Então, de certa forma, eu estou sendo uma curadora musical para essas pessoas que eu não conheço. Eu vou passar rapidinho agora. Uma outra coisa super legal de utilizar playlists. Como eu falei, utilizar o contexto, o que está acontecendo no momento e trazer isso para dentro do serviço. Quando aconteceu aquele caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, de que 33 caras estupraram uma menina, não sei se vocês sabem, a gente criou essa playlist aqui. A ideia não eram as músicas, mas a mensagem que os títulos traziam. Então vinha hoje 33 homens, mas podemos chamar de monstros, fizeram tudo isso com aquela mulher, não podemos mais tolerar isso. Isso escrito. Essa playlist teve 35 mil seguidores em menos de um dia, foi um recorde. E o compartilhamento foi muito maior. Então é uma maneira que a gente achou de fazer com que a música expressasse aquele sentimento de solidariedade, de uma maneira bem sensível, não foi uma coisa oportunista da nossa parte, era mais de dar ferramentas para as pessoas conseguirem falar o que elas estavam pensando sobre aquilo. Esse daqui foi o que a gente criou agora para a Rafaela, que ganhou a medalha de ouro, então a gente também fez a mesma coisa. Rafaela, menina de ouro, você fez a gente vibrar, gritar, nananã, e aí fez a mensagem também, foi super compartilhada. E aqui, falando um pouquinho sobre descobertas. O Spotify tem 30 milhões de músicas, 20 mil músicas sendo adicionadas todos os dias, 2 bilhões e meio de playlists, 1 bilhão de streams vindo de playlists do Spotify. Ok, para onde ir agora? Além de apresentar playlists, chega uma hora que a curadoria satura. A pessoa, daqui a pouco todos os serviços estão fazendo curadoria de playlist, o que é verdade. Então a gente aposta no que a gente chama de Big Data e Machine Learning, que é analisar todos os dados de consumo
do usuário. Isso a gente tem um algoritmo, tá? Isso não é feito na mão, é uma máquina. E como fazer com que essa máquina fique melhor a cada vez. Então, quanto mais o usuário é engajado no Spotify, mais ele pula uma faixa, adiciona numa playlist, encaminha para alguém, o algoritmo está entendendo, opa, ele gostou dessa música, não, ele não gostou dessa, essa música aqui é legal para indicar para outra pessoa. Então, isso daqui é uma das nossas apostas. A Descobertas da Semana, já que vocês usam o Spotify, vocês devem conhecer, é uma playlist personalizada para cada usuário, ela é atualizada toda segunda-feira, traz 30 músicas, e eu já vou pular direto aqui. Esses são os dados da Descobertas da Semana. Ela foi um sucesso global, tá? Ela tem 40 milhões de usuários mensais, ou seja, quase metade da nossa base consome a playlist segunda-feira. 20 milhões de usuários escutam pelo menos 10 músicas, isso é bastante coisa. Já gerou 5 bilhões de streams, 8 mil artistas, tem mais da metade de seus streams vindo da playlist de Descobertas. E todo mês, 2 bilhões de artistas são descobertos através de uma playlist. Ou seja, é o algoritmo fazendo esse papel de pulverizar a capilarização de distribuição. Então, você não precisa, necessariamente, fazer esse trabalho de marketing. Se o seu conteúdo for legal, tá? Porque entra aqui como que funciona o algoritmo, a máquina vai entender que a sua música deve ser recomendada. Então, é assim que ele funciona. Você, usuário, escutando música, junto com os outros usuários criando playlists. O Spotify, identifica o seu gosto musical, depois ele identifica músicas similares do que você gosta, e aí faz uma combinação e coloca na sua playlist. Então é bastante automático, e o desafio aqui é fazer com que esse algoritmo aprenda cada vez mais. Oi? Eu não gosto disso. Você não gosta? Não dá certo. É? Mas você escuta coisas muito diferentes? Por exemplo, se eu escuto muito violão, né, violonistas, tem logo outras linhas que eu não gosto. Mas você escuta muito violão? Por exemplo, sertanejo vem e eu não gosto. Aí você dá skip naquilo? Você passa? Ou você ouve? É Porque se você escuta, o algoritmo fala, ela gostou. Você tem que pular, tá? Tem que pular. É um conselho meu. Pula, que senão ele fala, ela tá curtindo. Ele então... não entendeu. Tem um tempo já. Sabe por quê? O algoritmo, ele faz um scan da música, é um raio-x. Então, se a música tem muito violão e no sertanejo tem muito violão, ele vai te oferecer. Se você pular, ele não te oferece mais. Então, na próxima vez, ajuda o algoritmo a aprender, que é exatamente o machine learning. Ajuda ele que você não gostou. E as músicas que você gostou, cria uma playlist, as melhores das Descobertas da Semana, e arrasta para ali. O algoritmo, ele lê quando você pula, quando você compartilha, quando você salva. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Por exemplo, como que é colocado esse artista, né, no Spotify? E essa particularidade é colocada quando... Qual particularidade? Por exemplo, o estilo dele. O cara, por exemplo, ele é violonista, mas ele não é sertanejo. São duas coisas. Ele Como o distribuidor vai entregar para mim, ele vai falar, isso é música brasileira, isso é música instrumental. Mas o algoritmo funciona de outra maneira. Ele faz um scan do áudio. Então não importa para mim se ele falar, eu sou samba, e na verdade a gente fala, não, isso é pagode. Entendeu? O algoritmo vai entender que é aquilo ali. E tem outra coisa também. Olha só, talvez as pessoas que escutem aquela música do violonista que você está falando, escutem sertanejo. E aí o algoritmo fala, olha, eles têm isso em comum. Os dois escutam esse artista, deixa eu apresentar um sertanejo para ela. Então tem a criação da rede e a análise da música, do áudio. Mas faz isso, de começar a pular e ver se não vai melhorar. Eu faço há bastante tempo, eu não consigo entender. Então o seu gosto é bem difícil de entender, deve ser isso. Que pena, tomara que tenha uma ou outra que salve. Depois eu cito os músicos que são. Não, acontece. Como eu falei, o algoritmo ele tem que aprender, enfim. Não é feito para uma pessoa, é feito para semelhança, é isso? Pois é. Não, cada playlist é única. Não, eu sei, mas o algoritmo pensa pelos semelhantes, e não pelaquela pessoa. A não ser que você indique totalmente o que você quer, que aí você faz a playlist. Sim, É isso. é isso. O último lançamento que a gente fez baseado em personalização é o Radar de Novidades. Então é uma playlist que é atualizada toda sexta-feira, que é o Dia Mundial de Lançamento de Música. E aqui a gente atualiza com 2 horas de músicas que foram lançadas naquela sexta-feira, nos dias anteriores,
que você pode gostar porque você ou já escutou o artista ou escuta artistas semelhantes. Então ela é como se fosse uma novidades da semana, que é aquela primeira que eu mostrei com os principais lançamentos, só que mais apropriada para o seu gosto musical. Eu vou pular um pouquinho aqui. Quanto tempo eu tenho? 0, né? Mas pode concluir, a gente abre para as perguntas. Tá, eu vou concluir que essa parte aqui é mais voltada para artistas e é super interessante porque mostra um pouquinho como que as plataformas estão se movendo para serem bilaterais. Então não é só olhar o consumo do usuário, mas sim como ajudar o artista a entender o consumo do usuário dele, do fã dele, dentro da plataforma. Então a gente criou um painel chamado Fan Insights. Ele está disponível para artistas e empresários. Ele é exclusivo para artistas e empresários. Que ele traz informações relevantes de como o seu consumo está sendo feito dentro da plataforma. Isso é muito para mostrar como a gente consegue ser transparente, vindo depois de uma série de discussões que vinham sobre o que acontecia no streaming, ninguém sabia como entendia, então a gente criou essa plataforma para exatamente fornecer informações ricas para os artistas. Então, alguns exemplos. O artista pode ver os ouvintes mensais, então você consegue claramente ver quando o artista lançou um single, quando fez um álbum, ou então quando promoveu um post no Facebook, tocou num festival, ou então, sei lá, fez qualquer atividade, você consegue medir o quanto que isso converte em streams. E aí você vê o que é melhor, como o Bernardo falou, cada artista é único. Então, para um artista vai funcionar fazer show, para outro vai funcionar fazer um crowdfunding, para outro vai funcionar, não sei, 1 milhão de outras coisas. E aí aqui você vai monitorando e vendo o número real de streams. Aí você também tem os ouvintes mensais, os ouvintes diários. E a gente também faz uma separação entre ouvintes e fãs. Ouvinte é todo mundo que já escutou sua música num determinado período de um mês. Então esse artista aqui, por exemplo, ele tem 13 mil ouvintes no Spotify, sendo que 2,4 mil são fãs. O que é o fã? É o cara que se engaja com a música. Então ele vai no Spotify, procura o nome do artista, entra na página, escuta, manda para alguém ou cria uma playlist. Então o cara está engajado com aquilo, ele não está simplesmente ouvindo e absorvendo como se fosse uma estação de rádio. E isso é bastante legal para o artista, às vezes, olhar que as pessoas estão buscando o nome dele. Então ele fala, opa, já estou começando a ser mais relevante, isso me dá uma capacidade de ir um pouco mais além. Ou então artistas que têm um número menor, mas ele vê, nossa, é porque eu estou em muita playlist do Spotify. Então as pessoas estão sendo impactadas. O que eu preciso fazer para as pessoas associarem a minha música ao meu nome? Então isso é bem legal, ver essa distinção. Aqui também frequência de uso. Então esse artista, por exemplo, 56 ouvintes ouviram esse artista todos os dias na semana anterior. 615 escutaram esse artista mais do que qualquer outro. E 537 escutaram esse artista na maioria das vezes que entrou no Spotify. E é muito legal. Se um artista vê que teve uma pessoa que na semana anterior escutou todos os dias, isso tem um valor muito grande. E aí você começa a conseguir identificar quem são essas pessoas. Você começa a fazer um cruzamento entre o Spotify e aí o seu Facebook, promove alguma coisa no Instagram e começa a construir essa frequência de consumo. Aqui também você consegue ver onde que vem os seus streams. Então, às vezes você entra na página e você não sabe de onde vem. No máximo, você vê as 5 principais playlists. Nesse caso desse artista, 7% vem de programação do Spotify, 39% vem da biblioteca, ou seja, são usuários engajados, eles entraram, ouviram a música e salvaram. 16% em playlists de outros, isso é muito interessante, porque de repente ele está numa playlist do Google Gloss, por exemplo, ele é uma playlist de um usuário comum. 34% entra no perfil do artista, ou seja, ele é conhecido. 34% de todo o consumo vem porque a pessoa quer ouvir aquele artista. Aí você tem um pouquinho do perfil demográfico, te ajuda bastante a montar campanhas e conhecer o seu público. Às vezes você tem na sua cabeça que o seu público é um pouco maduro, e na verdade você vai ver eles têm de 18 a 22 anos. Aí aqui você descobre quem realmente está consumindo a sua música. Você consegue ver as 50 maiores cidades, isso é muito legal porque eu tive uma reunião com um empresário de artistas de música eletrônica que estão emergindo agora e ele me falou que ele fechou datas para 2 artistas que são DJs dele no México, porque ele viu que no top 10, ali, por exemplo, Mexico City, Los Angeles, ele pegou esses dados, mostrou para os contratantes e fechou datas em outros países. Ele nunca saberia disso, então ele tendo essa informação, ele consegue comprovar que o artista tem potencial em determinados lugares.
você consegue ver quais são as playlists que